A bolha universitária brasileira que flutua fora da realidade. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Infelizmente, as universidades brasileiras estão muito longe de serem referências no mundo. Vale ressaltar que não apenas as universidades públicas possuem um péssimo ensino aqui, mas também as instituições privadas. Para a surpresa dos socialistas, esta decadência educacional no Brasil não tem como causa a falta de verba. Muito pelo contrário, são despejados bilhões de reais anualmente apenas para as universidades públicas de todo o país. Somando os orçamentos dos 2 últimos anos, a verba destinada a essas instituições gira em torno de 10 bilhões de reais. Com esse orçamento robusto, espera-se minimamente que dentro do currículo estudantil estejam conteúdos relevantes e que os temas das pesquisas tenham alguma utilidade dentro da sociedade. Entretanto, a realidade é bem diferente disso. A grade de matérias está recheada de marxismo e os temas das pesquisas também não agradam muito. Eles vão desde astrologia até políticas públicas de gênero. Tem de tudo e praticamente nada pode ser aproveitado pela sociedade civil. Nesse sentido, o ambiente acadêmico brasileiro está inundado de sindicalistas e marxistas, grupos que se favorecem da inexistência de qualquer competição no setor. Com isso, as universidades brasileiras tornaram-se uma arma política da esquerda e o seu principal colégio eleitoral, como os políticos gostam de dizer. No entanto, não foi da noite para o dia que esse cenário se desenvolveu. Ele é resultado de um século de revolução cultural que ocorreu no Ocidente e mais intensamente no Brasil a partir da década de 1960. Para entender melhor como foi possível que tal fenômeno acontecesse, devemos voltar à Mãe Rússia. O termo inteligência surgiu na Rússia czarista em meados do século XIX, fazendo referência aos cidadãos mais letrados de origem ocidental. Por mais que já fosse bastante utilizado em debates públicos no país, foi no século seguinte que o termo ganhou fama. Os revolucionários russos utilizavam essa palavra para se referir àquelas pessoas que faziam parte de uma elite de formação e cultura. Ao contrário do que se pensa, os líderes bolcheviques não tinham tanto apreço pela inteligência. Para Vladimir Lenin e Leon Trotsky, eles eram uma fragmentação da burguesia que se tornou revolucionária por conta dos conflitos de interesses entre as pessoas da própria burguesia. Vale ressaltar que não era difícil ver casos de violência e terrorismo protagonizados por esses intelectuais. Resumidamente, a inteligência era composta por jovens universitários que se opunham ao czarismo. Após a Revolução Russa e a implementação da ditadura marxista-leninista, o Partido Bolchevique, termo que significa maioria em russo, plantou sementes do comunismo no mundo todo, inclusive no Brasil. Foi no início da década de 1930 que os comunistas começaram a ter participação mais ativa no país. Entretanto, durante o Estado Novo, o Partido Comunista do Brasil, PCB, foi cassado e suas lideranças foram presas. Com isso, os comunistas passaram a atuar na clandestinidade. Enquanto a União Soviética esteve de pé, ela manteve relações diplomáticas com os partidos comunistas do mundo todo, a fim de incitar e financiar a revolução nos seus respectivos países. Essa estratégia funcionou em alguns lugares, como China, Coreia do Norte e Cuba. O caso da ilha caribenha é o mais emblemático, pois quando a União Soviética caiu de podre, o país perdeu a sua principal fonte de financiamento e, consequentemente, quebrou, afundando a sua população na mais profunda miséria. Para quem tem interesse pelo desastre comunista em Cuba, assista aos vídeos A Vida em Cuba é Tão Ruim Assim e A Economia de Cuba, aqui no Visão Libertária, e ambos narrados por mim. Recomendamos também um documentário lançado em 2017 chamado Cuba e o Cameraman, no qual um jornalista americano viaja a Cuba em diferentes décadas e pode ver de perto a falência do regime comunista e a miséria que foi imposta pela ditadura à população. Mesmo com os conflitos da Era Vargas, ela não foi nem de longe o período mais quente que os revolucionários comunistas protagonizaram no país. Em 1964, o então presidente da República, João Goulart, prometeu realizar o seu programa comunista, As Reformas de Base.
Nesse programa estavam inclusas a reforma agrária, a universitária, a bancária, a eleitoral, a tributária e a constitucional. Era basicamente um plano de transição para um regime similar ao soviético. Naquela ocasião, foi necessário que os militares interviessem e tomassem o poder. A partir daí, os comunistas iniciaram a sua fase mais sanguinária e violenta no Brasil. Incontáveis casos de roubos, sequestros, assaltos a banco, assassinatos e atentados terroristas protagonizados pelos revolucionários foram registrados no regime militar, em retaliação ao governo da época. Por outro lado, os comunistas investiram pesadamente na Revolução Cultural, infiltrando-se na Igreja Católica, nas universidades e dominando por completo a classe artística. É importante dizer que desde a Semana da Arte Moderna de 1922, os artistas brasileiros começaram a ter tendências vermelhas muito fortes, como no caso de Carlos Drummond de Andrade e Tarsila do Amaral. No âmbito religioso, por exemplo, Dom Helder Câmara foi um dos principais ideólogos da teologia da libertação, responsável pela perversão da fé católica na América Latina. Cantores e compositores como Gilberto Gil, Chico Buarque e Caetano Veloso protagonizaram na época o movimento conhecido como Tropicália, sendo também grandes entusiastas do regime político mais sanguinário da história até os dias de hoje, o comunismo. Enquanto os militares se preocupavam em caçar guerrilheiros no norte do país, as sementes do comunismo foram plantadas nas cabeças de milhões de jovens por décadas nas universidades brasileiras. Hoje em dia, os professores universitários são aqueles alunos que foram doutrinados pela ideologia mais sanguinária da história há décadas atrás. Os poucos alunos que tentam reagir a esse establishment são sumariamente boicotados pela instituição e pelos próprios professores, que incentivam a hostilidade dos colegas contra os seus semelhantes. Caso tenha curiosidade, não é muito difícil encontrar relatos e vídeos de militância agressiva aqui na internet. O resultado de tudo isso é o desempenho patético das universidades brasileiras em relação ao resto do mundo. Entre as 100 melhores instituições universitárias do planeta, segundo o Shanghai Jiaotong University Institute of Higher Education, o Brasil não chega nem perto de entrar no ranking, o que é uma verdadeira vergonha para a 12ª maior economia do mundo. Com o fortalecimento das fontes alternativas de informação, o que era veiculado dentro das universidades brasileiras foi perdendo cada vez mais relevância. Assim como a mídia tradicional, essas instituições compartilharam uma série de informações falsas, usando de uma suposta autoridade para dar ar de confirmação. Recentemente, o próprio Instituto Butantan, adjacente ao campus da USP, afirmou o seguinte pelo Twitter, com algumas modificações, porque vocês sabem como é o YouTube. O Butantan esclarece que não será necessária uma terceira dose da picadinha contra o flango frito. Afirmar isso é disseminar fake news. A picadinha chinesa é segura e eficaz após o ciclo de 2 doses e mais 15 dias, conforme apontam vários estudos. É muita ciência. Bom, essa informação publicada em meados de 2021 não demorou muito para ser provada falsa. Até mesmo as instituições que compõem o mainstream confirmaram isso. No entanto, por ser um órgão que possui o mesmo viés ideológico da mídia tradicional, não foi em momento nenhum questionado por disseminar informação falsa. Por outro lado, não é raro ver casos em que veículos que não agradam ideologicamente são sumariamente removidos das plataformas, muitas vezes veiculando informações verdadeiras. Por enquanto, a esquerda ainda domina todo o establishment político corporativista, mas a tendência é que isso não dure por muito tempo. Com a popularização de veículos mais livres nas mídias sociais, inúmeras greves estudantis, músicas estapafúrdias elogiando ditaduras genocidas, professores marxistas e uso de drogas dentro dos campi das universidades brasileiras foram expostos. Uma das pessoas que mais contribuiu para essas exposições foi o youtuber e político Arthur Duval, que estava mais inclinado à direita naquela época. Ainda hoje, inúmeros congressos estudantis financiados com dinheiro de imposto são utilizados para enaltecer figuras abjetas
exegetas como Paulo Freire, Olga Benário e Carlos Marighella. Com muita frequência, os próprios estudantes usam o espaço universitário para promover reuniões para discutir pautas da cartilha progressista, como política de gênero, ambientalismo exacerbado e discussões racistas eufemizadas como raciais. A degradação das universidades brasileiras passa muito por quem as formou e quem são seus atuais professores. Muitos deles eram participantes ativos da luta armada, eufemismo para terrorismo indiscriminado e revolucionário. Infelizmente, décadas depois, essas pessoas ficaram conhecidas por lutarem pela democracia, e muitos se gabam desse título até hoje. Por exemplo, há 3 autores brasileiros que são muito estudados dentro das universidades do Brasil, que você provavelmente nunca ouviu falar. São eles Emília Viotti da Costa, Vladimir Safatli e Leonardo Avritzer. Todos são marxistas, principalmente os 2 últimos, sendo que Vladimir já até concorreu a cargo público pelo PSOL. A verdade é que o padrão dos professores é exatamente esse, mas isso não é necessariamente um problema tão grande, uma vez que eles não têm tanta relevância individualmente. É possível que essa seja a causa do ódio mortal que eles sentiam do falecido Olavo de Carvalho. Você provavelmente não sabe, mas esses intelectuais da esquerda possuem inúmeros livros publicados e, previsivelmente, números de venda patéticos. Por outro lado, Olavo sempre esteve fora do mainstream, possui uma visão política diametralmente oposta à da bolha intelectualoide e possui vendas significativas. Não há dúvidas de que ele representou o início da ruptura da hegemonia esquerdista no Brasil. Outro exemplo desse padrão é que em julho de 2020, professores antifa foram às ruas defendendo a luta armada e a revolução comunista para derrubarem uma suposta opressão do sistema capitalista. Cá entre nós, a única coisa que o capitalismo impõe é aquela que o Tico Santa Cruz já admitiu não gostar muito: trabalhar. Na época dessas manifestações, um professor de sociologia da Universidade Federal da Bahia publicou o seguinte em uma rede social, com modificações. Quem aqui de Salvador topa participação em protestos de rua com potencial conflituoso? A ideia é partir para o enfrentamento nas ruas e f***se o flango flito. Serão necessárias muitas pessoas, armas brancas, material incendiário e coragem. Bom, não é necessário explicar muito mais sobre a decadência das instituições universitárias depois disso. O cenário atual é o seguinte: professores universitários incentivam que seus alunos propaguem a ideia de uma suposta primavera neofascista e que isso está levando ao declínio da relevância das universidades. Eles mesmos tentam vestir a carapuça de que estão lutando pela democracia, sendo que eles estão apenas se afundando no mais vexatório dos ostracismos. A verdade é que o establishment não consegue compreender a era da informação descentralizada e, por isso, vive tentando limitar o fluxo de informações. Eles enxergam canais como o Telegram e o WhatsApp como ameaças. E são mesmo, porque são meios perfeitamente eficientes de se chegar à verdade. O establishment perdeu o monopólio da informação e das narrativas, e seus intelectuais se distanciaram tanto da realidade ao ponto de cavarem a própria cova. Parafraseando um texto de 2015 de Vladimir Safatli, professor marxista da USP, é melhor nós deixarmos os mortos enterrarem os seus mortos. O fim da inteligência brasileira está próximo, e isso é bom. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por Pepe D'Ambrosio, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal e sugerir uma pauta, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!